Olá, meu nome é Bruno Andreotti, sou doutorando na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bolsista CAPES, e hoje eu vou apresentar uma pequena parte da minha pesquisa de doutorado, que eu resolvi intitular Verdade e Justiça, Fascismo e Americanismo nas Histórias do Superman, de 38 a 45. Então, nos Estados Unidos, há tanto a necessidade de heróis quanto uma espécie de clareza em relação a essa necessidade, e isso possui efeitos duradouros no imaginário heróico americano. Né? Politicamente instrumentalizado, o herói capta todos os fervores da esperança coletiva, expressando uma visão coerente e completa do destino coletivo. Para essa instrumentalização, é necessária que haja uma certa adequação entre a personalidade do herói e as necessidades de uma sociedade em um determinado momento de sua história. Isso de acordo com o Girardet, e é justamente isso que vai acontecer com o Superman no contexto que a gente vai analisar, que é de 38 a 45, o momento da reestruturação da economia americana pelo New Deal, né, após a quebra da Bolsa de Nova York de 29, e também no contexto da Segunda Guerra Mundial. Tá? É importante também a gente ter como fundo, né, a questão do monomito americano proposto pelo Lawrence Dewitt. Então, esses dois pesquisadores, inspirados pelo monomito do Joseph Campbell na Jornada do Herói, eles vão dizer que há um monomito americano que consistiria em uma comunidade em harmonia paradisíaca sendo ameaçada pelo mal, as instituições normais falham contra essa ameaça e um herói surge para proteger essa comunidade e restaurar a condição paradisíaca inicial. Então, isso aí seria o monomito americano. Isso está de acordo com o Neubuhler, quando ele identifica como o mitema americano um maniqueísmo ontológico e moral relacionado à fé missionária e messiânica do calvinismo. Então, há um maniqueísmo na cultura americana, nas narrativas heróicas americanas. Né? O mal é associado ao que está fora do grupo, ou seja, que vai ameaçar a comunidade, os Estados Unidos, mas também existe um mal que é cultivado no interior do grupo como uma expressão do bem. Daí que você tem na cultura americana sempre uma constante de figuras heróicas, violentas e transgressoras, como é o caso do cowboy, né, como é o caso dos heróis pulp, como é o caso dos super-heróis. Então, o Superman ele mobiliza todos esses elementos aí da cultura americana. Né? E outra inspiração da análise também é a mitocrítica e meta-análise do Gilbert Durand, ou seja, eu vou interpretar isso a partir da redundância desses mitemas, que eu vou mostrar, as redundâncias de certos temas, e também a partir da redundância desses temas, a partir da meta-análise, eu vou identificando esses mitemas, expressando elementos culturais, históricos e políticos da sociedade americana naquele período. Né? Então, olha aí, em 91, essa imagem clássica do Superman, Verdade, Justiça e Estilo de Vida Americano, que ou Verdade, Justiça e o Modo Americano, né, dependendo de como você quer traduzir, e isso surgiu no programa de rádio, cola no personagem de uma tal maneira que não mais se desvencilha, né? Então, batendo continência, a bandeira americana ao fundo, mas ele expressa o americanismo para além desse sentido raso. Né? E também vai combater o fascismo para além desse sentido raso que a gente está vendo aí, que é ele vendendo, né, ajudando a vender os selos de guerra para financiar a guerra, na campanha do Slap a Jab também, uma campanha extremamente preconceituosa, que foi feita durante a Segunda Guerra Mundial pelo governo americano contra os nipo-americanos. Né? Aqui também, você está vendo aí ele humilhando, né, os líderes do eixo, Hitler, Mussolini e o Hirohito, jogando bolas de beisebol aí, mas ele vai se contrapor ao fascismo de um jeito um pouco mais profundo também, né? Que jeito que é esse? Então, vamos pegar um elemento aí, verdade, né? O que é verdade nessas histórias? Verdade é expor golpes que ameaçam a classe trabalhadora americana, isso é verdade, expor esses golpes, né? O que é verdade? Expor à imprensa esses golpes, ou o que quer que ele descubra ali nas investigações. Claro que Kent, Identidade Secreta do Superman, é um repórter, então é muito importante que ele exponha o que ele descobre à imprensa. Né? A ciência também aparece como elemento muito importante do americanismo, do Superman, que representa em grande medida a American Ingenuity, né, que é a engenhosidade americana, a capacidade técnica no progresso, a confiança na capacidade técnica americana e no progresso. Né? Aí a gente pode ver isso também na explicação científica dada aos poderes do Superman, aí, na Superman em 39. A ciência e contra a paralisia infantil, o Superman se colocando contra tratamentos não cientificamente comprovados, né, e sempre ao lado da ciência, né, nas suas histórias.
fazer confessar, ou seja, utilizar a força física dele para impor que os malfeitores confessem, isso é muito importante, e isso também que é verdade, né, nas histórias do Superman. Expor conspirações é bem interessante. A partir de 41 você tem sempre histórias que aparece uma nação estrangeira ameaçando os Estados Unidos, que precisam ser expostas, né, a essa conspiração que ameaça os Estados Unidos por uma nação estrangeira, precisa ser constantemente desbaratada do Superman. E o que significa justiça? Né? Então aí, ó, o cara vai morrer tá caindo o avião, o Superman vai salvá-lo, porque ele diz assim, você não pode morrer quando já tem um lugar reservado para você na cadeira elétrica, ou seja, a pena não é a morte, mas você tem que levar ele para que se cumpra o devido processo legal, né? E a partir daí, então, ele pode ser condenado à morte, mas não é a morte em si, né? É passar pelo devido processo legal, né? Aí na Action Comics, então, ele aparece como campeão dos oprimidos, depois como amigo dos oprimidos e daqueles que não podem ser defendidos, né? Daqueles necessitados e oprimidos, né? Depois como um defensor da lei e da ordem, né? Aqui também campeão da justiça e dos oprimidos, e em 41 finalmente como um defensor da democracia. Né? Então todos esses elementos são importantes, é isso que é o americanismo do Superman, sempre ao lado da sociedade americana, dos trabalhadores americanos, da democracia, da lei e da ordem, né? Por isso que ele vai se contrapor idealmente ao fascismo, vai haver essa identificação, né? E aí o que é o American Way? Olha aí, uma estátua erigida em homenagem ao Superman, em agradecimento aos seus muitos serviços prestados à comunidade, ou seja, à sociedade americana, aos Estados Unidos, mas também a toda a humanidade, né? Então, é nisso que consiste o americanismo do Superman. Então, aqui, né, o Lipset e o Marx dizem, né, os Estados Unidos são um país organizado em torno de uma ideologia que inclui um conjunto de dogmas a respeito da natureza da boa sociedade. Esses dogmas são o americanismo que a gente está vendo expresso aí pelo Superman, verdade, justiça e os seus significados, né? Isso é tão forte nos Estados Unidos que tem essa provocação do Hofstadter ali, né? O destino não é ter ideologias, mas ser uma ideologia, de tanto que isso é forte nos Estados Unidos, né? Isso vai estar em contraposição, mas tem um certo sentido também que converge com o fascismo, e eu vou mostrar por quê. Aliás, os fascistas associavam as políticas de seus líderes a uma verdade mítica transcendental. A verdade do fascismo conectava a realidade do movimento e seus líderes com o passado mítico de heroísmo, violência e subordinação. Tá? Isso também, um ataque constante à imprensa, de acordo com Jason Stanley, né, que isso é uma operação fascista, você desacreditar a imprensa, e como a gente vê o oposto daquilo que o Superman faz, ou seja, expor a verdade por meio da imprensa, né, mas há uma convergência, né, que o Superman é filho do ethos do New Deal e de Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos da época. De acordo com o historiador Ian Gordon, a nostalgia é um traço definidor do personagem, sentimento que está em sintonia com o mito da Idade de Ouro, que parece indicar que o Superman está ligado ao triunfo americano, seja evocando um passado glorificado, seja na promessa de uma espécie de volta a esse passado. E nisso é muito similar à mobilização mítica do fascismo, que vai tentar recuperar sempre esse passado glorificado ali da Alemanha, né? Outras convergências também, mobilização política do arquétipo do herói, tanto o imaginário nazista, fascista, quanto as histórias do Superman, quanto o imaginário heróico americano, obviamente, mobilizam o arquétipo do herói. Eles vão promover a coesão da nação, né? Isso tem a ver com o monumento americano. Então, o Superman cumpre essa função de fazer a nação permanecer coesa durante a guerra por meio desses valores profundamente americanos, né? A verdade e a justiça, né? De acordo com as histórias aí, né? Então, para fazer aqui as minhas considerações finais, então, a partir da mitocrítica, a mobilização de temas míticos e da meta-análise, a identificação de elementos que expressam elementos culturais, históricos e políticos da sociedade americana, eu procurei mostrar como o sentido de verdade e justiça nas histórias do Superman de 38 a 45 constitui uma certa concepção de americanismo, ou seja, de verdades e justiças e valores defendidos pela sociedade americana no período, né, em contraposição, porém, em certa convergência ao fascismo, né, e são elementos de extrema importância para a composição do imaginário heróico americano durante o século XX, nessas convergências, essas divergências entre americanismo e fascismo nas histórias do Superman. Tá? Aqui, para fins de registro, as fontes que eu utilizei, né, e a bibliografia. Então, é isso, muito obrigado.